Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Ministério Fã. Como vocês já sabem, eu sou o Matheus, sou líder aqui do Ministério Fã e gostaria de agradecer vocês por estarem acompanhando a gente. Hoje é nosso 20º devocional, foram 20 devocionais até agora. Que o Senhor possa continuar te abençoando, que o Senhor possa continuar falando no seu coração. E se você tem sido abençoado, se tem servido para você de alguma forma, te peço que você deixe seu like aqui, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário falando o que Deus tem feito através de você, através da sua vida com esses devocionais. E principalmente se inscreva no nosso canal para você poder acompanhar sempre de pertinho todas as novidades, receber as notificações e estarem juntinho com a gente o tempo todo, beleza? E como eu disse, hoje é o nosso 20º devocional. E para comemorar a gente ter chegado até aqui, a gente queria trazer uma palavra de muita motivação ao seu coração. A gente deseja que esse vídeo, que esse devocional de hoje seja um motivador que você precisa na sua vida para poder se desafiar a fazer mais coisas para Deus, se desafiar a fazer mais coisas, colaborar mais na sua igreja, para o reino de Deus. Por isso mesmo, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. E a gente vai ler até o versículo 4, beleza? Mas antes, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por este momento, e que Ele continue falando nas suas vidas através dessas palavras. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui para falar do Teu nome, Deus, para gravar mais um devocional, Deus, falando da Tua presença, do Teu amor. Pai, que a gente continue a sentir essa vontade, desejar estar perto do Senhor, em nome de Jesus, te buscar todos os dias da nossa vida. E amém. Bom, eu vou ler para vocês aqui em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Está escrito a seguinte coisa. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E bom, por que eu falei que a gente queria trazer hoje uma palavra para vocês de incentivo ao coração de vocês? E trouxe esse texto, de Atos 6. Bom, como a gente pode ver aqui, como a gente leu, estavam acontecendo alguns problemas ali na igreja de Atos e os discípulos estavam ouvindo reclamações dos apóstolos, ouvindo reclamações de que algumas pessoas estavam recebendo mais tratamentos e outras menos. E aí eles vão e falam que, olha, a gente como apóstolo, a gente foi deixado uma missão de evangelizar. Então a gente não pode parar a nossa missão para ficar se preocupando com isso, de servir mesmo, de ver quem que está ganhando mais, quem está ganhando menos. E nós precisamos de pessoas que façam isso. E aí no versículo 3, quero ler ele de novo, está escrito a seguinte coisa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. E bom, ler esse texto e entender o contexto que está por trás disso me enche de alegria ao entender o que é servir no reino de Deus. Tipo, os apóstolos, eles não desprezaram a função. Eles não desprezaram o que precisava de ser feito, precisava de ser arrumado, que estava incomodando as pessoas ali. Eles simplesmente disseram que não cabia a eles parar o ministério deles para fazer aquilo. Parar a missão deles para fazer aquilo. Mas que era preciso eleger pessoas, 7 homens no caso aqui, para fazer esse trabalho. E por que isso me enche de alegria? Pela forma como eles colocam que as pessoas precisam estar ou serem para poder designar essa função, para poder fazer esse trabalho. Que é o que fala aqui no 3. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Isso é maravilhoso. Isso mostra que não há valores maiores ou menores em servir no reino de Deus, independente da função que você tem. Todos nós, ou grande parte pelo menos, servimos nos nossos ministérios, nas comunidades que a gente participa, das igrejas, congregações que a gente participa. E muitas vezes a gente quer ajudar mais, a gente quer fazer mais e não sabe como. Mas porque muitas vezes a gente só tem um olhar para a igreja, ou um olhar para os ministérios. Para você se sentir útil e servo, servindo, fazendo algo para o reino, ou você tem que estar pregando, no púlpito, ou você tem que estar no ministério de louvor, ou você tem que estar no ministério de dança, ou você tem que estar no mínimo na recepção. Como se existisse esse máximo e mínimo para Deus. A missão de pregar o evangelho é para todos nós.
Não tem como. Ser cristão de verdade é ansiar pela volta de Cristo ao mesmo tempo que você é apaixonado pela figura de Cristo, por quem Cristo é, pelo que ele fez, pelo amor que ele tem por nós. Então, pregar para nós não é nem uma obrigação, mas é algo que te faz por naturalidade. Mas, nesse contexto especificamente, os discípulos, apóstolos, eles tinham isso como missão. Não só pregar, mas abrir mão da vida deles, do dia a dia, dos afazeres diários, os problemas diários, para poder ministrar o evangelho sobre a vida de pessoas. Então, é não ter um emprego comum para viver só da obra, só do ministério. Como até hoje é assim, com vários pastores, missionários, etc, sabe? Pessoas que abriram mão de tudo só pelo ministério, só pela obra, só pela palavra de Deus, por ir cumprir essa missão. Mas diariamente nós fazemos essa missão também. E é por isso mesmo que eu tenho esse entendimento de que não há coisas maiores ou menores no reino de Deus, funções maiores ou menores, porque tem de ser prazeroso para nós fazer qualquer coisa que ligue almas, ligue pessoas ao reino de Deus, à igreja, à noiva de Cristo. Tocar no ministério de louvor tem que ser apaixonante. Ministrar uma palavra, ter essa oportunidade tem que ser apaixonante. Ser líder de jovens, de idosos, de mulheres, de homens, de crianças, tem que ser apaixonante. Da mesma forma que tem que ser apaixonante e importante limpar a igreja, ou ficar na recepção da igreja, ou cuidar da parte elétrica da igreja, ou cuidar das melhorias que precisam ser feitas no prédio da igreja para conforto das pessoas que vão participar. Todas são funções necessárias. E por que eu digo que são funções necessárias? Porque não é nem pelo que é feito, mas por quem faz. Tudo que nós colocamos a mão na igreja, tudo que nós colocamos a mão no ministério, é necessário que seja feito com excelência e com um coração motivado, um coração que ama o que está fazendo, um coração que faz por prazer e alegria. É lógico que quando nós recebemos algum tipo de cargo ou de título, isso vem um peso da responsabilidade em cima. E às vezes a responsabilidade ela pode doer um pouco nas nossas costas, ela pode doer um pouco nas pessoas que estão à frente. Mas não pode tirar o prazer de fazer, porque quando a gente perde o prazer de fazer algo para Deus, a gente perdeu a razão de fazer algo para Deus. A gente não sabe mais o que a gente está fazendo. Se deixa de ser prazeroso, deixa de ser uma missão, se torna apenas uma obrigação. Tem que haver prazer no que a gente faz a Deus. Da mesma forma que tem que haver um compromisso e seriedade, tem que haver prazer. Por que eu digo isso? Pelas características que os discípulos pedem que essas pessoas novas, esses novos servos precisam de ter para assumir essa responsabilidade. Ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Por que seria necessário ser cheio do Espírito Santo para fazer algo tão mecânico quanto cuidar das mesas, quanto alimentar pessoas, dividir a comida, dividir os ganhos, vamos dizer assim, o que eles repartiam entre eles? Por que precisa de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ou por que precisa de uma pessoa de boa reputação e cheia de sabedoria? Bastasse que fosse honesto. Bastasse que soubesse matemática. Mas não é assim que o reino de Deus funciona. Ele não funciona através das nossas capacidades físicas. Ele funciona através do que o nosso coração produz para o reino. Ele funciona através do que o nosso coração queima, do que o nosso coração arde, do que o nosso coração produz para o reino. Sabedoria do alto, a sabedoria de Deus é necessária para entender que situações diferentes precisam ter medidas diferentes. Não para que você favoreça mais um do que o outro, mas para que você possa passar por duas situações tendo uma resposta correta para as duas coisas. Tendo uma resposta que sirva para as duas situações, a resposta que seja ideal para as duas situações. Então ter sabedoria, não viver no automático. Ah não, porque fiz assim para um, vou fazer assim para outro. Não, Senhor, me direciona como eu tenho que fazer para que haja paz nesses corações, para que haja conciliação nessa situação. A boa reputação, por mais óbvio, não pode ficar de fora. O que seria essa boa reputação? Não é ser bonzinho aos olhos dos outros, ou você parecer muito santo ou muito justo aos olhos das outras pessoas, mas sim ser uma pessoa correta em Cristo. Vamos lembrar que a gente está falando da igreja de Atos, a gente está falando da igreja que prosperou após a ressurreição de Cristo, onde desceu o Espírito Santo, onde eles dividiam tudo entre si, onde eles eram uns com os outros. A gente não está falando de uma empresa, de uma organização, de uma ONG, não. A gente está falando da igreja de Atos.
Para que serviria a boa reputação? Para que houvesse entendimento da delegação das funções, o que cada um tem que fazer, para que quem estiver de fora observando, recebendo, entenda por que está sendo dado. Então, como essas pessoas agiam dentro da igreja faria diferença na recepção das outras pessoas da igreja, dos serviços delas. E mais importante, cheias do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo para você? Falar em línguas? Profetizar? Revelar? O que é ser cheio do Espírito Santo? Bom, se a gente seguir o que foi deixado por Cristo, o que aconteceu em Atos 2, a gente entende que o Espírito Santo ele veio como consolador. Ele veio para ocupar no coração dos discípulos um lugar que era do Cristo homem, do Cristo físico, para mostrar que Deus ainda andava com eles e andava ainda mais próximo, que estava dentro deles. E aí, quando desceu esse consolador, era como se algo tivesse sido agitado dentro das pessoas que o receberam. Elas começaram a falar em línguas que elas não conheciam, mas ambos entendiam na sua própria língua o que era falado por todo mundo que estava ao redor. Pessoas de nacionalidades diferentes, que tinham línguas maternas diferentes. E esse algo que aconteceu motivou ou levou a Pedro a abrir a boca e profetizar e pregar uma ministração, um sermão que converteu, o que melhor dizendo, atingiu muitas pessoas. Então, qual que é o trabalho do Espírito Santo? Mudar algo dentro de nós para mudar depois algo fora de nós. O Espírito Santo primeiro ele muda algo em nós, dentro do nosso coração, da nossa vida. O que está errado é consertado, o que está quebrado precisa de ser consertado, para depois gerar resultado fora de nós. Para gerar uma coisinha que a gente fala muito na igreja, que são frutos. Cheios do Espírito Santo. Era necessário pessoas que tivessem sido transformadas por dentro, estivessem prontas para transformarem o ambiente fora. Como a gente disse, o trabalho deles era servir. Era tomar conta de servir, de tratar todos como deveriam ser tratados. E é necessário sermos cheios do Espírito Santo para não tratarmos ninguém com desigualdade. Para que a gente possa tratar todo mundo com amor devido, o amor de Cristo. E para finalizar, eu queria ler o versículo 8 para vocês. O versículo 8 fala de um dos 7 escolhidos. E fala assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Prodígios e grandes sinais entre o povo. Não só entre a igreja, mas a tudo em volta ali. Estevão chegou ao ponto de incomodar os sacerdotes. Incomodar pessoas que não eram da igreja de Atos. De tanto que o cara resplandecia o Espírito Santo. E ele ia lá e fazia sinais e prodígios e pregava e derramava do amor. Se você nunca leu em Atos o discurso de Estevão quando é preso, cara, lê. É um tapa na nossa cara. Nossa, é maravilhoso. É fantástico ver um cara que realmente era repleto de Deus. Por que eu quis terminar com esse versículo 8? Justamente para mostrar que não é a nossa posição quanto servo na igreja, ou no que a gente serve na igreja, que diminui o fato de sermos grandes pessoas em Cristo. Para ser o maior do reino, temos que ser o menor, o servo de todos. Servir como Jesus serviu. Por que eu quis terminar com o versículo 8? Para mostrar que não é a nossa posição na igreja que define o quão cristão a gente é, ou quanto Deus age através de nós. Gente, entenda que liderança na igreja é simplesmente uma necessidade. É necessário que uma pessoa seja a cabeça das outras ali. Necessário que haja um líder para os jovens, para organizar os jovens. Ou um líder para a célula, para organizar a célula e fazer com que ela flua da maneira que tem que fluir. Ou um líder na igreja, o pastor, para direcionar a igreja para um lado, para que não haja distrações. Agora, ser cheio do Espírito Santo, ter valor para Deus e para o reino, não está ligado a título. Não está ligado à posição ministerial. Está ligado na sua entrega a Deus. Estevão, ele foi um dos 7 escolhidos para servir as mesas. E Estevão acaba se tornando um mártir da igreja moderna. Um mártir da igreja de Atos. Um cara que fez prodígios e maravilhas ao ponto de incomodar os que não eram cristãos. E não incomodar por ser crente chato. E não incomodar por ter um discurso chato. É incomodar por ser santo. É incomodar porque o inferno tem ódio quando a gente serve a Deus da maneira que a gente tem que servir. Quanto mais santo nós somos, quanto mais entregues nós somos, mais o Satanás fica louco. Estevão era esse cara. Estevão foi o cara que não limitou o ministério dele a servir mesas, mas ele entendeu
que através do servir às mesas era uma porta de entrada para o coração das pessoas, para que fosse ministrada a palavra de Deus, para que ele pudesse fazer grandes atos em nome do Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, você está pronto para os grandes atos do Senhor na sua vida? Você tem servido? Tem se dedicado? Se não, é a hora, agora é a hora. Se entregue. Se tem um momento que a igreja precisa de trabalhadores, é agora. Enquanto estamos mais distantes uns dos outros, a palavra tem que ecoar de alguma forma. Seja você a pessoa que leva essa palavra mais longe, que ministra, mas também que serve. Procura saber as necessidades e se dispõe a ajudar. É isso que eu queria trazer para vocês hoje nesse 20º devocional. E mais uma vez, se inscreva no nosso canal para que a gente possa alcançar mais vidas, para que a gente possa abençoar mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.